Nosso irmão Vicente Ferreira Fragoso Bonolo Reis, a nossa irmã Rosimeire de Oliveira e a nossa irmã Grace Kelly Ferreira Fragoso, para receberem o seu certificado de batismo. Podem vir? Isso. Muito bem, nós vamos então recebê-los como novos membros de nossa igreja, dizendo todos juntos, sejam bem-vindos, amém? Em nome de Jesus, pode ser? Atenção, olho no lance. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Caçulinhas, né? Nós vamos agradecer ao Senhor em oração e eu vou pedir ao nosso diácono mais ancião, que é o irmão Jovaé, para orar a Deus, dando graças pela vida dos nossos novos irmãos, membros agora de nossa igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor. Hoje é um dia de alegria, muita alegria. Nós temos nossas irmãs ingressando, esse jovenzinho, Pai, ingressando na Tua igreja para glorificar o Teu nome, que nós possamos recebê-lo com alegria, que nós possamos abençoá-lo com os nossos conhecimentos. Ó Deus Todo-Poderoso, eu louvo e bendigo, Senhor, porque a Tua voz foi ouvida, a transformação existe realmente, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor transforma a vida de cada um para o louvor da Tua glória. Então esteja abençoando os nossos irmãos, nossas irmãs, nosso irmãozinho, que eles possam sempre seguir os Teus caminhos e glorificar o Teu nome. Que a paz do Senhor, o amor de Deus os acompanhe de toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus parabéns, queridos. Deus abençoe. Podem se sentar, tá bom? Nós também temos um motivo não muito alegre, um motivo triste. Eu, para mim, fico muito triste. Quero convidar aqui nossa diaconisa, a irmã Menegilda, e nosso irmão Pedro. Nós vamos orar pela vida deste casal, porque hoje também é a despedida deles, né? Infelizmente, os irmãos têm acompanhado, eles estão de mudança para o Paraná. E este é o último culto deles em nossa igreja antes da mudança. Essa semana já estão de partida. Como chama a cidade lá, meu irmão? São José da Boa Vista, no Paraná, onde fica toda a família, né? Parte da família da Menegilda mora lá. E hoje, então, é também o nosso culto de despedida desses irmãos que nós amamos tanto. Eu vou dizer até breve, porque algo me diz que vocês virão para Paulínia várias vezes ainda, e vamos nos ver muitas vezes ainda. E ainda tenho fé de que voltem para morar em Paulínia ainda. Você tem netos aqui, filhas, você tem a sua filha aqui. Então, eu estou quase falando para eles, cancela, mas não posso pedir isso, porque já está tudo certo, o caminhão já vem, já está a caminho, acho, né? Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos, que esse tempo lá com a sua família, Menê, seja um tempo também para compartilhar a palavra de Deus. Eu espero que você possa ter a alegria de ver a sua família no Paraná, influenciado pela sua presença, pela vida do Pedro, a converter-se a Cristo Jesus. Eu sei que você pede a Deus pelas suas irmãs, pelos seus parentes lá, que seja instrumento de Deus ali naquele lugar, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor é o Senhor da seara, é o Senhor da obra, e em todos os lugares do mundo onde estamos, onde estivermos, o Senhor quer nos usar para a honra e glória do Teu nome. Nesta noite nós nos despedimos do Pedro, da Menegilda, mas na verdade sabemos que é apenas um até logo, um até breve, porque se nós não nos vermos mais aqui na terra,
certamente nos veremos eternamente no lar celestial com Cristo. Ó Deus, nós pedimos que ali, naquela cidade, naquela vizinhança, naquele lugar onde eles estiverem morando agora, eles sejam sal da terra, luz do mundo, que o Senhor use eles com poder e autoridade, que o Senhor possa, através do testemunho, do amor a Cristo, usar os teus servos para abençoar aquela cidade, que eles tenham a alegria imensa de ver almas se rendendo aos pés de Cristo através de suas vidas. Nós oramos, colocando a vida deles diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aqui, viu? Deus abençoe. Se você não sabe, a Menegilda foi a primeira visitante da nossa igreja, 2003, quando o trabalho começou, era ainda uma garagem, primeiro culto, e a Menegilda foi visitar a igreja, naquele dia, primeiro culto, primeira visitante, primeira convertida, agora diaconisa, e agora levando o nome da igreja do Senhor Jesus, lá no Paraná. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família lá, em nome do Senhor. Amém? Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos de 22 a 25. Atos, capítulo 20, versículos de 22 a 25. Para quem nos visita, aqui nós ensinamos a palavra de Deus. E gostamos muito de pregar sermões que sejam expositivos. O que são sermões expositivos? É a Bíblia. Nós gostamos de expor a Bíblia e explicar a Bíblia. Então você vai aqui ouvir um texto da Bíblia e vai entender esse texto da Bíblia. Nós chamamos de sermões expositivos, na verdade não somos nós que chamamos assim, esse nome já existe há séculos, mas eu quero que você entenda que nada contra quem prega diferente, não tem nada contra, aliás, eu muitas vezes também já preguei, como muitos aqui já pregaram, sermões textuais, ou sermões narrativos, não tenho nada contra, mas eu sinto no meu coração que as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Então, eu gosto muito de expor dessa forma, porque eu sei que você não vem aqui para ouvir a opinião do pastor Leandro, nem a opinião do pastor Paulo. Eu sei que você vem aqui para ouvir a voz de Deus. Então, nós queremos que a palavra fale contigo, e essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, que nesta noite, neste lugar, Deus possa falar com você. Amém? Atos 20, a partir do versículo 22, a Bíblia diz: agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eis o momento em que vamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra exposta. O que nós queremos, o que nós precisamos, é que o teu Espírito possa ter total liberdade para nos incomodar.
Nós não viemos aqui para sermos confortados apenas, nem consolados apenas, mas viemos aqui para sermos advertidos pelo Senhor, transformados pelo poder do Senhor e a sua palavra. E sabemos que este é o momento em que o teu Espírito deve, e eu peço que venha agir em nós, agir a partir de mim, que o Senhor me use aqui como instrumento, mesmo que um instrumento falho, pecaminoso, limitado, mas no poder do Altíssimo sei que o Senhor pode fazer grandes coisas. Então, em nome de Jesus, fale com a sua igreja, fale com o seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos caminhando no livro de Atos, e nós vimos até aqui, primeira, segunda, terceira viagem de Paulo, e esta agora é sua última viagem, encerrando a viagem, ele está a caminho de Jerusalém. Ele sabe que quando chegar em Jerusalém, ele vai enfrentar perseguição. Ele sabe que haverá prisão, ele sabe que ele vai sofrer nas mãos dos judeus em Jerusalém. Mas mesmo sabendo disso, Paulo insiste em continuar a caminho de Jerusalém. Há um propósito. E esse propósito, nós vamos aprender nesta noite qual é. Mas eu quero que você guarde uma coisa no seu coração, é o tema da mensagem: não desperdice sua vida. Esses dias em que eu preparava esta mensagem, eu meditava sobre este tema. Pelo que vale a pena viver? Vejo a vida do meu sogro, Jovaer, que estava orando aqui, cabelo branco, já chegando ao final da carreira, talvez mais 10 anos, espero eu, 15, quem sabe, com a graça de Deus. Mas sabemos que o tempo chega para todos nós. A qualquer momento, eu posso partir para a eternidade, você pode. A questão é, ao partir, será que vamos estar contentes no final? Com a sensação de dever cumprido? Com a sensação de ter valido a pena viver esta vida? Com a sensação de partir com o coração em paz? São poucas as pessoas que têm este privilégio, queridos, de partir em paz de espírito, com a sensação de terem cumprido o seu papel, com a sensação de terem feito o que Deus esperava que fizessem na vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender bem qual é o propósito das nossas vidas. Por que você está aqui? Nós vemos hoje em dia as pessoas vivendo suas vidas totalmente focadas apenas em duas áreas: financeiro e físico. As pessoas estão tão preocupadas com a aparência, tão preocupadas com o financeiro, que acham que a vida gira em torno disso. Então, eu preciso ter dinheiro para ser feliz. Eu preciso ter dinheiro para ser alguém. Eu preciso construir um patrimônio para gozar a vida. Como se, até que isso aconteça, eu não tenho vida. Como se eu não chegar ao número ideal na conta bancária, ou aos sonhos materiais realizados, a minha vida não começa. Algum tempo, eu me lembro de uma pessoa que, ao chegar à aposentadoria, dizia: agora a minha vida vai começar. Eu disse: mas espera aí, a sua vida está acabando. Como assim vai começar? É porque na cabeça dele, ele trabalhou a vida inteira para gozar agora. Então eu fiquei imaginando, que vida triste. Como é que você pode trabalhar 50, 60 anos da sua vida para agora aproveitar a vida?
há uma sensação de que nós estamos sendo enganados. E de fato estamos. Estamos sendo enganados por este mundo de trevas, que nos ilude, que nos mente constantemente, dizendo que só em certas ocasiões ou em certas circunstâncias nós podemos ser felizes. Como se a vida só pudesse acontecer de verdade se algumas coisas específicas você alcançar. E isso não é verdade. A sua vida começou no momento em que você nasceu, aliás, antes mesmo. E você já está desfrutando da vida desde lá, mas ela pode ser desfrutada ainda muito mais, desde que nós possamos entender aquilo que Paulo havia entendido. Paulo parecia que, mesmo sabendo que sua vida caminhava para um momento decisivo e derradeiro, ele não faz isso com tristeza. Ele não vai para Jerusalém em lágrimas. Puxa, minha vida está acabando, estou indo, vou morrer, estou sendo levado para Jerusalém, vai ser ali que eu serei preso, talvez alguns anos, e eu perderei a minha vida. Não, não parece que ele está triste. Não parece que ele está lastimando a vida que viveu. Aliás, parece que ele está determinado a encerrar a sua vida desta forma. Há relatos de muitos cristãos no primeiro século que perderam sua vida por amor a Jesus. Muitos deles perderam sua vida lá no Coliseu em Roma, aquele monumento que está de pé parcialmente até hoje em Roma, já assistiu à morte de centenas e até milhares de cristãos ao longo dos primeiros 4 séculos da era cristã. Há relatos de que os cristãos eram jogados, famílias inteiras, aos leões, enquanto a plateia aplaudia a morte dos cristãos, dos idosos, das crianças, das grávidas. E sabe o que essas pessoas faziam enquanto os leões se revezavam? Cantavam louvores ao Senhor. Como eles podem entregar a vida desta forma? Como alguém pode enfrentar a morte, ou estar a caminho dela, ou estar chegando ao final da vida e ver isso como uma coisa boa? Só é possível se você não viveu a sua vida de forma a desperdiçá-la. E é assim que muitos de nós estamos vivendo as nossas vidas, em completo desperdício. Note bem, Paulo passou 3 anos da sua vida em Éfeso, pregando o Evangelho de Deus. No versículo 31 de Atos 20, ele mesmo diz: durante 3 anos não parei de admoestar a cada um, noite e dia, com lágrimas. Por que você precisa saber disso? Porque é justamente aos presbíteros de Éfeso que Paulo está dizendo as palavras que lemos. Ele está se despedindo desta igreja. Ele está a caminho de Jerusalém, ele aporta num local, manda chamar os presbíteros ou os pastores da igreja de Éfeso, e ali ele então diz essas palavras para os seus presbíteros ali, seus amigos. Ele foi tão bem sucedido em Éfeso, que em Atos 19, verso 10, a Bíblia diz: todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Em outras palavras, Éfeso foi a cidade na qual o evangelho pregado por Paulo mais foi conversão, mais teve conversão. Foi o lugar onde mais impactou vidas. Nós vimos a semana passada um grande número de convertidos queimando seus livros de ocultismo. Milhares de pessoas seguindo a Jesus. Ele deixou Éfeso, passou o inverno em Corinto, na Grécia,
do outro lado do mar Egeu, e agora está a caminho de Jerusalém, apressando-se para voltar a tempo da festa de Pentecostes. Isso é aproximadamente o ano 56 depois de Cristo. Ele deseja ter mais um contato com os líderes daquela igreja. Ele deseja ter um último conversar, o último momento. Então, quando seu barco atraca na cidade de Mileto, cerca de 30 quilômetros ao sul de Éfeso, ele manda chamar os presbíteros. E ali ele dirige as últimas palavras que estão dos versos 18 a 35. É muito comovente. O que você diria a alguém que você tem certeza que verá pela última vez? Como você se despediria de alguém que você tem certeza nunca mais verá na vida? Quais seriam as suas palavras? Pois é exatamente isso que Paulo escreve, ou que Lucas relata que aconteceu ali naquele momento. O encontro termina assim. A Bíblia diz no versículo 37 e 38, que eles choraram muito, abraçaram Paulo, o beijaram, profundamente tristes por causa da palavra que ele havia dito, de que não o tornariam a ver o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Olha que impressionante. Note bem, Paulo foi quem pregou o evangelho para essas pessoas. Eles se converteram por causa da mensagem de Paulo. E agora eles estão ouvindo Paulo dizer: vocês nunca mais me verão. É a última vez que eu vejo o rosto de vocês. Então, o seu último testemunho, ou o último testamento, o último mandamento, as últimas palavras que ele diz a essas pessoas são as suas mais profundas convicções. Você não iria gastar tempo falando sobre como o Palmeiras perdeu para o Santos. Você ia perder tempo com as últimas palavras, com coisas triviais? Não. Assuntos do tipo: será que vai chover hoje? Você gastaria os últimos minutos com alguém falando do tempo? Não. Se você tivesse plena convicção que é a última vez que você está enxergando e vendo essa pessoa, você ia passar a essa pessoa as mensagens que vêm de dentro do seu coração. Você quer compartilhar o seu coração. Você não quer palavras vazias. Você quer expressar tudo aquilo que realmente está dentro do seu coração. Então, nós precisamos examinar bem aquilo que Paulo fala nos versos de 22 a 25, em especial atenção ao versículo 24. Vamos ler de novo, agora com isso em mente. Versículos de 22 a 25. Agora, note bem, está dizendo isso para aquelas pessoas para quem ele está se despedindo, tá? Compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões, sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo. Como assim? Você não liga? Você não se importa em saber que as pessoas vão te aprisionar e que haverá sofrimento te aguardando? Diz mais: nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. O que isso quer dizer? É como se ele estivesse dizendo: eu não estou nem aí com o que vai acontecer comigo. Não me importo com o que as pessoas me farão em Jerusalém. Por que não? Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, a única coisa que realmente importa é que eu possa completar a obra que Jesus me pediu para fazer. Nada mais importa. Eles podem me matar, podem me prender, podem me expulsar, podem fazer o que quiser comigo. Eu aceito,
desde que eu pregue até o último dia. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o Evangelho, verá novamente a minha face. O resumo desses 4 versículos aqui seria: é melhor perder a sua vida agora, já, num suspiro, do que desperdiçá-la. O resumo de Paulo é esse: é melhor que você desse o último suspiro agora mesmo, do que chegar ao último dia da sua vida e dizer a si mesmo: por quê? Para quê? Tanto esforço, tanta correria, tanta energia, e não vou deixar nada de bom para trás. Não há forma mais terrível de perder a vida. Não há forma mais difícil e mais terrível de deixar este mundo com a sensação de que você viveu 60 anos, 30, 20 anos aqui, mas não aproveitou, não desfrutou da vida, não experimentou a verdadeira vida. Portanto, meus irmãos, o meu desejo nesta noite é que você possa ter a mesma visão da sua vida, mas pela ótica de Paulo. Que você possa também poder dizer: eu não considero minha vida valiosa ou preciosa para mim mesmo, exceto por uma coisa, que eu possa completar e cumprir a corrida que o Senhor Jesus propôs para mim. Que eu possa viver a minha vida para Ele, que eu possa transformar a minha vida e os restos dos meus dias em um único propósito: cumprir a vontade de Deus. Amém? Por isso, que você não desperdice a sua vida, mas que você possa de fato cumprir este objetivo e se manter firme no caminho. Há 2 coisas que eu quero considerar com vocês nesta noite. Primeira, é melhor ser fiel e morrer do que ser infiel e viver 100 anos. O que você prefere? O que o Senhor preferiria, Jovaé? Viver 100 anos sem Cristo ou viver apenas 20 com Jesus? Nem um dia sem Jesus. Se ele me dissesse agora mesmo: Leandro, faça uma escolha, eu te dou mais 1 ano de vida com Jesus e você partirá para a eternidade, ou eu tiro a salvação, tiro o espírito de você e você viverá até os 100 anos, sem nada. Você pode viver o que você quiser, fazer o que você quiser da sua vida. Eu te dou mais 50 anos da sua vida para você viver à vontade, o que você quiser, mas ao morrer, você estará no inferno. Ou eu posso te dar mais 1 ano de vida apenas, e quando morrer, você estará comigo em Cristo, nos céus. Eu não tenho dúvida. Eu diria: Senhor, não precisa ser 1 ano, pode ser 1 mês, pode ser 1 semana. Se é para estar contigo, se é para passar a eternidade na tua presença, eu troco tudo. Eu troco qualquer coisa, eu deixo qualquer coisa para trás, porque nada deveria ser mais importante do que o Senhor Deus em nossas vidas. É mais ou menos esse o espírito de Paulo, é mais ou menos isso que ele está pensando. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3, verso 8. Ele disse isso em outra ocasião. Filipenses capítulo 3, verso 8, ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem, olha o que ele diz: perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. A mentalidade de Paulo é: eu não me importo com as coisas daqui, eu não ligo para as coisas deste mundo, eu não me ligo pela vida que eu construí sem Jesus. Esta vida sem Jesus eu considero esterco, para mim isso não vale nada mais, contanto que eu possa estar com Deus, com Cristo, é isso que importa. Mais do que tudo, ele considera tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Deus.
Uma das coisas que Paulo considerava inútil era permanecer vivo, viver até os 80 anos, ganhar 80 milhões de reais e nunca ter ficado doente, mas deixar de pregar a Cristo. Para ele não tinha dúvida. Eu fico pobre, eu apanho todos os dias, eu sofro todos os dias, mas se for com Jesus, do que ter saúde, do que ter riqueza e andar sem Cristo. As 5 imagens que ilustram como é perder a vida. E é isso que eu quero ensinar a você nesta noite. É perder a sua vida. Pastor, não, você não pode ensinar isso para a sua igreja. Você está ensinando a sua igreja a morrer? Sim, estou. E eu gostaria que todos nós, nesta noite, dissessem ao Senhor Jesus: Senhor, se for para viver mais um dia sem Ti, me leva para a eternidade hoje. Mas se for para levar hoje, que o Senhor me leve contigo. Que o Senhor me leve para estar na Tua presença, onde não há sofrimento, dor, angústia, e onde eu louvarei, o exaltarei, estarei contigo por toda a eternidade. Prefiro ir agora, neste minuto, do que passar 20 anos aqui sem Jesus. Primeiro, a vida aqui só faz sentido se formos controlados pelo Espírito. Olha o que Paulo diz em Atos 20, 22. Ele diz isso, ele diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Pergunto, quem está levando Paulo para Jerusalém? Quem? O Espírito. Pode deixar lá, o versículo estava lá. Um cristão só pensaria que a morte é melhor do que a vida se for o Espírito de Deus a confrontá-lo e a confortá-lo nesse sentido. Uma pessoa em sã consciência só consideraria morrer hoje para estar com Deus se o Espírito de Deus estiver dando a ele essa segurança. Você só poderia desejar a morte hoje com Jesus se você de fato está sendo confortado e dirigido pelo Espírito de Deus. Se você não tem segurança da sua salvação, se você não tem segurança da sua vida eterna, você não quereria partir para a eternidade agora. Você diria ao Senhor: Jesus, me dá mais 20 anos, eu preciso resolver essas questões espirituais primeiro. Paulo mesmo diz que é o Espírito que nos convence sobre o pecado, é o Espírito que nos leva a Cristo, é o Espírito que nos convence a ser cristãos, é o Espírito que norteia as nossas vidas. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Esta é a mentalidade do Espírito, não da carne. Ou seja, todos aqueles que amam Jesus, só o amam por causa da ação do Espírito Santo em suas vidas. Paulo tinha esta ação, e era tão nítido, que ele ouvia a voz do Espírito lhe dizer, vem para Jerusalém, vem sofrer aqui, vem enfrentar prisão aqui, vem porque eu tenho muito para fazer ainda, mas não vai ser do jeito que você quer. Em Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8, Paulo escreve, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, se para você a vida é desfrutar de momentos prazerosos aqui, então não faz sentido o que eu estou falando. Para você isso é loucura. Porque quem tem uma mentalidade carnal, só pensa nas coisas da carne.
Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Paulo tinha uma consciência muito clara: a minha vida depende e é controlada pelo Espírito. Eu não sou guiado pela carne, e não quero ser guiado pela carne. Não são as vontades do meu coração que norteiam, é isso que ele está dizendo em outras palavras. Eu não sigo minhas vontades, meus desejos, é isso que Paulo está dizendo. Eu quero agradar a Deus, eu vivo para Ele, eu quero que o Espírito conduza a minha vida. Só vale a pena viver neste mundo, irmãos, e só faz sentido partir daqui, se for com a convicção de que o Espírito de Deus está conduzindo as nossas vidas em cada detalhe, em cada centímetro, em cada passo. Deveríamos ansiar de todo o coração: Jesus, controla a minha vida, porque não vale a pena viver nem um segundo sequer sem que o Senhor domine e controle o meu coração. Pergunta então, em primeiro lugar, é este: o Espírito Santo domina a sua vida, suas paixões, seus desejos, suas vontades, seus sonhos e projetos, vem dele? É o Espírito quem lhe deu essas coisas? Ou vem da carne, vem dos seus desejos? Paulo está fazendo uma loucura. Estou indo para Jerusalém para sofrer, e eu sei disso. Mas estou fazendo isso porque o Espírito me pediu. E se o Espírito pediu, eu vou fazer. Segundo, versículo 22. Só vale a pena perder a sua vida, ou só faz sentido viver esta vida com a disposição de seguir a Cristo, porque nós devemos nos contentar em não saber o que o amanhã trará. Paulo diz isso também. No versículo 22 ele diz: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. A vida bem vivida encara a morte e dizendo: é melhor morrer do que desperdiçar a minha vida. É melhor partir para a eternidade hoje do que viver 1000 anos aqui sem Cristo. Não precisa saber o que o amanhã te reserva. Eu não preciso que Ele me garanta uma vida de sucesso financeiro. Não preciso que Ele garanta saúde. Não preciso que Ele me diga que eu serei bem-sucedido em nada que eu faça, desde que eu esteja com Ele. E isso é o suficiente. Deus nos convida a andar num passo de fé. Ele não te dá uma linha traçada daqui para o resto da sua vida, dizendo: olha, o que te aguarda agora é só bênção. Como muitas pessoas pregam por aí. Paulo era um homem abençoado, estava debaixo da direção do Espírito. Deus poderia fazer dele o homem mais próspero do mundo. Não havia ninguém melhor do que ele para receber tudo isso. Deus poderia lhe garantir uma vida de sucesso, de saúde, mas não é isso que o Espírito está dizendo a ele. Hoje vivemos um tempo em que as pessoas querem que Deus lhes diga aquilo que eles querem. Eu quero ir a uma igreja e quero que o pastor me diga que eu serei bem-sucedido, vitorioso, que eu terei todas as portas abertas, eu quero que o Senhor me abençoe em tudo. Eu não sei que Deus é esse que você está procurando, porque o Deus do Novo Testamento não fez isso com nenhum dos 12. Não fez isso com nenhum dos seus heróis da fé naquele primeiro século. Aliás, estamos vendo aqui Paulo sendo dirigido por Deus para ser preso. Faz sentido para você?
Mas essas igrejas lotam. Mas sabe por que elas estão lotando? Porque as pessoas estão pregando aquilo que elas querem ouvir. Elas não estão pregando para elas aquilo que Deus lhes diz. Estão pregando o que elas desejam ouvir. Você vai e ouve aquilo que você quer ouvir. E o que você quer ouvir? Que você terá uma vida de sucesso. Aliás, eles não só te dizem isso, mas te dão garantias disso. Quem não quer uma garantia dessa? É por isso que elas estão lotadas, e por isso que as pessoas estão lá. E muitas delas começam com esta mentalidade e acabam se decepcionando, porque a vida se mostra muito difícil. E não vai acontecer com elas. São enganadas. Elas são enganadas. Então, eu quero que você pense comigo em Hebreus capítulo 11, verso 8. Olha o que a Bíblia diz ali. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Paulo está dizendo, o Espírito está me levando e eu não sei o que vai acontecer. Abraão, Deus fez a mesma coisa. Vai para a terra que eu te mostrarei. E lá eu farei de você uma grande nação. Como é que vai acontecer isso? Não sei. Quando? Não sei. Mas eu estou obedecendo a Deus agora. Mas hoje as pessoas têm tão pouca fé que só seguem Jesus se Jesus lhes dar os detalhes e as garantias de vitória. Não, eu quero Jesus na minha vida, mas só se for para ter vitória. Se for para ter derrota, eu não quero. Depende do que você considera vitória e derrota. Se para você vitória é vida material, então você tem que procurar outro lugar. A igreja não vai te garantir isso. Vai procurar algum curso aí para você multiplicar as suas rendas. Vai achar um guru aí da economia, um guru do mundo financeiro, para te ensinar a ganhar dinheiro. Você tem que procurar um outro lugar. Porque se você está procurando a Cristo, então o que você tem que entender? Que Ele não quer que você viva mais a partir de hoje. Ele quer que a partir de hoje, Ele viva a sua vida. O que Ele quer é que a partir de hoje você saia de cena, suas vontades morram e Jesus Cristo possa conduzir a sua vida daqui até o último dia, como estava conduzindo a vida de Paulo, sem garantias. Agora note, Paulo estava contente, feliz, caminhando para Jerusalém, mesmo sabendo que não viria coisas boas e que não havia nenhuma garantia no amanhã, mas ele está obedecendo a Deus e está feliz por isso. Terceiro, versículo 23, coragem de não parar de correr quando a corrida leva ao sofrimento. Olha que interessante, Paulo diz, só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Se o Espírito de Deus dissesse a você hoje, se você entregar sua vida a Jesus agora, virá sobre a sua vida perseguição, sofrimento, dor e depois morte. Você entregaria sua vida a Jesus? Note bem o que eu estou dizendo. Se hoje o Espírito de Deus aparecesse a você e dissesse a você, eu tenho um convite a você. O convite é, você vai me ser o meu servo a partir de agora, mas eu vou te levar para um lugar onde você sofrerá perseguição, todo tipo de sofrimento, e depois morrerá, mas você morrerá e eu te receberei na glória comigo. Você iria? Você iria para este lugar? Você abriria mão de tudo para seguir Jesus? Ou você diria a ele, não são esses os meus planos é fazer faculdade, me formar, ganhar dinheiro, comprar uma casa na praia, viajar para a França. Eu tenho projetos detalhados, até os 40 anos eu estou em Nova York. Se não for para servir ao Senhor desse jeito, eu não quero.
Tem um vídeo engraçado, não sei se vocês já viram, tem muitas paródias cristãs hoje, né? As pessoas fazendo muitas piadas com as coisas de Deus. E há uma piada engraçada, mas é verdade. Muitas pessoas querem servir a Deus desse jeito. O cara chega ao pastor e diz, eu quero ter um chamado ministerial, um chamado missionário. Aí o pastor pergunta, o pastor da igreja, muito bem, meu irmão, está pedindo uma coisa muito boa. Como é que é esse chamado? Explica para mim. Ele diz, eu tenho um chamado para ir para a Disney. Lembram desse vídeo? Tem um chamado para ir para a Disney. Eu quero que a igreja me pague a minha passagem, eu quero ir para a Disney, eu quero falar de Jesus na Disney. E o pastor fala, mas peraí, eu não estou entendendo. Como assim para a Disney? O Espírito me pediu para ir pregar o Evangelho na Disney. Não, você tem certeza que foi desse jeito? Não, o pastor desconfia, eles têm uma conversa lá e no final das contas, é isso que muitas pessoas estão pedindo a Deus. Eu quero te servir, mas eu não quero sofrimento. Eu quero te servir, eu quero ser seu, eu quero te amar, mas eu quero que você me abençoe e não me traga sofrimento. Então você está servindo no lugar errado. Eu vou te explicar por quê. Porque em Atos, capítulo 14, versículo 22, Paulo já dizia às suas igrejas, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, Paulo escreve a Timóteo, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão, diz o texto, perseguidos. Está conseguindo pôr aí, não? 2 Timóteo 3,12. Olha lá. Paulo dizendo, se você quer servir a Cristo piedosamente, viver essa vida cristã, então você será perseguido. Você será perseguido. É certo. Mas Jesus mesmo diz, em Mateus capítulo 10, verso 25, se o dono da casa foi chamado Beelzebu, demônio, diabo, quanto mais os membros da sua família. Em outras palavras, se estão me tratando desse jeito, crucificação, então eles farão a mesma coisa com vocês que me seguem. Para Paulo, o Espírito Santo foi ainda mais específico. O Espírito Santo me testifica que é em todas as cidades que me esperam prisões e tribulação. E há muitas pessoas que estão ouvindo essas palavras, estão dizendo a Paulo, não vá para Jerusalém, fica aqui com a gente. Se pudermos dizer como Paulo, né, irmãos, é melhor morrer do que desperdiçar a sua vida, um dia, um ano, 10 anos a mais, sem obedecer a Cristo. Você estaria disposto a fazer isso? Para Paulo, não tinha dúvida, morro hoje, do que passar 10 anos sem servir a Deus. Portanto, é melhor morrer do que desperdiçar a sua vida. É melhor viver a vida com sofrimento do que perder a vida sem sofrimento e sem Cristo. É melhor ter Jesus e sofrer por Ele, por amor a Ele, até o final, e estar com Ele na glória, do que viver sem sofrimento e partir e estar sem Cristo. Quarto, viver para Paulo é valorizar a grandeza e a glória de Deus. Atos 20 e 24. Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Será que nós temos este mesmo objetivo de Paulo? O objetivo de Paulo está bem claro na sua mente. Só há uma coisa que importa para ele: terminar a corrida. O que é isso? Ele considerava
a vida ministerial, o serviço a Cristo, como uma corrida. Ele entendia que a vida dele era uma maratona, e ele estava correndo com Cristo todos os dias. E ele entendia que a vida tinha que ser vivida com este ângulo, com esse olhar. Eu prefiro terminar a minha corrida, ou seja, eu comecei lá atrás, quando me converti, a correr essa corrida, e eu vou correr até o último momento, não vou parar. Há muitas pessoas que começam bem com Jesus, amam Jesus. Há muitas pessoas que começam bem com Cristo, mas não demora muito e já ficam pelo caminho. Já começam a reparar no vento. Lembra de Pedro, quando está andando sobre o mar? Estão lembrados do que acontece? Ele para por um instante, vira do lado e começa a reparar no vento. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. E então Jesus vem e o segura pela mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidou? Há muitos cristãos que começam bem a carreira da fé, começam bem amando Jesus, querendo ganhar pessoas para Cristo, testemunhando que Jesus tem feito a diferença em suas vidas. Mas quando vem o sofrimento, a dificuldade, quando vem as escolhas da vida que são difíceis para deixar por amor a Jesus, acabam abandonando Jesus por causa dessas coisas. Amando mais o presente mundo, amando mais a presente era. Já testemunhei isso dezenas de vezes. Jovens, adultos, mulheres, idosos, de todos os tipos. Eu amo Jesus, eu quero Jesus, vou servir Jesus, Jesus é tudo para mim. 3 meses. Cadê o fulano? Ah, não vem mais na igreja. Por quê? Ah, o pastor não cumprimentou no final do culto da semana passada, ficou triste. Não volta mais. Eu falei, mas que raio de corrida é esse que ele começou? Que não chegou nem uma pedra, já tropeçou ali e não levanta mais. Ah, a irmãzinha saiu do culto, olhou atravessada, esticou a mão, ela não cumprimentou. Aí falou que não vem mais não. Triste, irmãos. Mas para Paulo não havia nada mais importante do que terminar a corrida. Em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, ele diz: Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, você que é salvo, Deus o tornou filho por adoção, diz a Bíblia, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A questão é para quê? E ele diz: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente por meio do amado. Não há absolutamente nada que deveria importar mais para mim e para ti, do que glorificar a Jesus, do que exaltar o nome dEle. Não haveria nenhum objetivo de vida que fosse mais importante do que viver para a glória e graça dEle. Este é o significado, este é o propósito da vida. Paulo está dizendo a coisa mais importante para aqueles irmãos em Éfeso. É uma igreja que nunca mais o viria. Ele está dizendo: não vale a pena viver esta vida, nem um dia sequer, se não for para fazer essa vontade de Deus. Eu morro hoje, mas morro feliz, desde que eu cumpra a corrida. Por fim, no versículo 22, ainda lemos Paulo dizer: vou para Jerusalém. Vou fazer o que Deus me pediu para fazer, custe o que custar. Darei tudo, morrerei, sofrerei, não importa, mas vou para Jerusalém. Onde é a sua Jerusalém? O que Deus está pedindo para você fazer, que até hoje você não obedeceu? O que Ele está dizendo a você para deixar, que você até hoje não deixou? Para Paulo, ir para Jerusalém era deixar tudo, até a própria vida. Para você, talvez seja deixar algumas coisas que Ele não aprova na sua vida. Talvez para você seja obedecê-lo mais em determinadas áreas do seu coração.
Talvez para você Ele tenha pedido já há muito tempo, para que você o ame mais, para que você conheça-o mais através da sua palavra, para que você gaste mais tempo com Ele em oração. Onde é a sua Jerusalém? Onde é o lugar onde você vai ser capaz de cumprir, de ir até o sofrimento, se for necessário, por amor a Jesus? Seja o que for que você vai fazer da sua vida, uma coisa é certa: não gaste mais nenhum segundo do seu tempo sem Deus. E não realize mais nenhum sonho pessoal que não envolva o Senhor na sua vida. Consagre-o acima de tudo. Faça dele a pessoa mais importante do seu coração. Faça Cristo o Senhor da sua vida de fato. E você não desperdiçará a sua vida. Porque quando chegar no final, você vai poder dizer como Paulo: completei a carreira, guardei a fé. Cumpri, cheguei, eis o último dia, eis o momento de perder a cabeça. E diz a tradição que foi assim que Paulo morreu, decapitado, em Roma. Mas eu tenho certeza que naqueles últimos segundos de vida, últimos minutos de vida, a caminho do seu último suspiro, Paulo podia estar em oração dizendo: obrigado, Senhor, valeu a pena ter vivido 30, 40 anos pregando o evangelho do reino de Deus, vivendo a vontade do Senhor, sofrendo naufrágio, açoites, fome, nudez, espada, ódio, perseguição e agora decapitação. Valeu a pena cada segundo, cada lágrima, cada suor, cada sangue, cada gota. Várias vezes açoitados. Uma vez acharam que ele tinha morrido. As pessoas pararam de tacar pedra e falaram: morreu, vamos embora. E aí quando foram lá: está vivo, rapaz, não morreu. Levantou, voltou para a cidade, continuou pregando. Irmãos, nós precisamos aprender com Paulo, por que viver por algo além de Cristo? Por que gastar a sua vida? Por que viver 8 horas do seu dia, 10 horas, 15 horas, 24 horas, focado em realizar os seus sonhos pessoais e depois partir e estar sem Cristo? Não desperdice a sua vida. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8, para encerrar. Segunda Timóteo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Sabe como é que eu entendo esse versículo? À luz do que estamos refletindo nesta noite, Paulo chega nos últimos momentos da sua vida e diz: pronto, não desperdicei a minha vida. Vou dar os meus últimos suspiros, mas eu sei o que me aguarda quando partir. Ele me receberá de braços abertos, com uma coroa de justiça para mim, porque eu combati o bom combate. Porque eu terminei a corrida, fui fiel ao Senhor Jesus. E porque eu guardei a minha fé. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, nós temos uma escolha clara hoje aqui diante de nós. Assim como Paulo tinha uma escolha naquele dia, quando ele se despediu dos presbíteros em Éfeso, quando os viu pela última vez. Paulo tinha uma escolha, Senhor. Ele poderia desobedecê-lo e ir para Éfeso.
podia desobedecê-lo e ir para outro lugar do mundo. Poderia pensar, bom, agora está na hora de deixar que outro cumpra a carreira, está na hora de deixar Timóteo, Tito, fazer a obra, porque já estou velho, cansado, já fiz 3 viagens missionárias, já sofri bastante. Mas a única coisa que Paulo pensava, Senhor, era cumprir até o último momento, em fidelidade ao Senhor. Aconteça o que acontecesse, Paulo só tinha um desejo na sua vida: obedecer a Jesus. Pai querido, nós temos tantos conflitos em nós hoje, há tantos desejos conflitantes dentro de nós, temos tantos sonhos, projetos pessoais, tantas vontades que estão em conflito com o Senhor, porque não vêm do Senhor. Essas vontades vêm da carne, essas vontades vêm do desejo da carne. Pai, tem misericórdia, porque como cristãos, o Senhor nos convida a renunciar à própria vida, o Senhor nos ensina a carregar a cruz, o Senhor nos ensina a estar disposto a morrer por Ti todos os dias. O Senhor nos ensina, Pai, que por amor a Ti, nós deveríamos estar dispostos a sofrer, que a melhor forma de viver é sofrer com Cristo, glorificando Ele nesta vida, do que gastar 1 segundo sequer sem Jesus. Pai, ensina-nos a fazer isso, ensina-nos a Te amar acima de tudo, porque não há forma melhor de viver e não há forma melhor de morrer. Querido Deus, o Senhor tem procurado hoje homens e mulheres dispostos a Te amar e Te honrar desta forma. Então, em nome de Jesus, se houver homens e mulheres aqui que o Senhor tem convidado para renunciar o pecado, para renunciar a vida na terra, para abrir mão de tudo para conhecê-lo, abrir mão de tudo para conhecer o autor da vida, o Salvador, abandonar o pecado e amar a Jesus de todo o coração, como Paulo fez, e se lançar na obra, se lançar, ó Deus, em amor por aqueles que o Senhor tem querido, desejado salvar. Então que o Senhor possa tocar os nossos corações e nos levar agora para o seu trono de graça, lugar de obediência, em nome de Jesus Cristo. Amém. Continue com a sua cabeça baixa um instante. Reflita. Reflita. Você está vivendo a sua vida para a glória dEle? Ele ensinou na oração do Pai Nosso. Você se lembra? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Você sabe o que Jesus nos ensinou a pedir aí, nesses 3 pedidos? O que Ele te ensinou a pedir é uma coisa só: que Ele, e somente Ele, seja a pessoa mais importante no seu coração. Que Ele seja mais honrado e mais santificado na sua vida do que você mesmo. Que o reino dEle, que Ele como Rei, governe a sua vida. Que a sua vontade, a vontade do Rei, prevaleça sobre a sua própria. Se você não é capaz de amá-lo a este ponto, Ele diz, então você não é digno de mim. Se você não é capaz de renunciar à sua própria vida por amor a Ele, hoje aqui, então você não é digno dEle. Então arrependa-se hoje e consagre o seu coração ao Senhor Jesus. Arrependa-se hoje e diga a Ele: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, ela é sua. Eu não quero mais viver 1 segundo sem Ti, não vale a pena. Eu já tentei, você tem tentado, eu sei disso. Tem desperdiçado a sua vida com os prazeres deste mundo já há muito tempo e não encontra satisfação. Já bebeu, já ficou com quem você queria ficar,
já fez todas as besteiras que você quis fazer, e no final de todos esses dias você foi dormir com vazio no seu coração, sem paz. E nesta noite o Senhor está lhe convidando para uma vida radical, onde você abre mão de tudo e deixa Jesus no centro. Que escolha você vai fazer? Se você escolhe por Jesus, se você quer que Ele seja o Senhor da sua vida, então eu convido a ficar em pé aí onde você está. Convido você a ficar em pé, no ato de fé. Senhor, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu entrego tudo a Ele. Renuncio a minha vida por amor a Ele. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Senhor Jesus, não vale a pena viver aqui mais nada, se não for para viver para Ti. E eu quero isso. Há mais alguém? Se houver, levante-se. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Há mais alguém? Você tem desperdiçado a sua vida. Vai desperdiçar até o último segundo? Não desperdice mais. Entregue-se ao Senhor Jesus esta noite. Eu garanto que será a melhor decisão que você tomará na sua vida. Não estou dizendo isso para que você creia que agora vai ter sucesso, agora você vai ter fartura, agora tudo vai dar certo. Não, estou dizendo isso porque Ele estará no seu coração e você conhecerá a sua paz, o seu amor, a sua glória, e não haverá alegria maior do que essa para você. E esse será tudo o que você precisa. Há mais alguém? Se houver, levante-se, eu quero orar por você. Há mais alguém? Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, entregamos o nosso coração nas Tuas mãos nesta noite, com a consciência, Pai, que isso significa abrir mão de tudo, com a consciência de que nós precisamos morrer hoje, aqui e agora, e permitir que o Senhor Jesus seja santificado em nosso coração, se torne o Rei do nosso coração, e que a sua vontade prevaleça em nosso coração. Nós queremos viver isso, Pai. Queremos viver isso porque sabemos o que nos aguardará no final, a coroa da justiça. Então, Senhor, nós queremos Te dizer, não queremos mais nenhum segundo de vida sem Jesus. Tira agora, leva-nos, porque não vale a pena viver esta vida, Senhor, sem Cristo. Entregamos tudo nas Tuas mãos. A única coisa que queremos agora é que o Senhor nos use para a Tua glória. Transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, e que cada decisão, cada escolha que façamos daqui para frente, seja a escolha de glorificar, exaltar, viver a Tua vontade. Aceita-nos, Pai, não porque somos merecedores, aceita-nos por causa da cruz de Cristo Jesus, aceita-nos por causa do sangue dEle, que perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome dEle, Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Zélia. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o último louvor. Não vamos desperdiçar os nossos tempos, né? Mas vamos confiar sempre no Senhor, entregando as nossas vidas a Ele. E agora nós vamos encerrar cantando mais uma vez o hino que nós cantamos no início, porque em breve Jesus virá nos buscar e nós temos que estar preparados para isso. Vencendo, vem Jesus.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Irmãos, vamos parar só um pouquinho. Vamos parar. Nós vamos iniciar de novo, porque a gente vai iniciar o glória, glória, aleluia. E depois a gente vai começar do começo. Já refugia a glória eterna de Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Porque a gente estava em outra estrofe. Cantemos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória.
Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor tem vencido, ó Pai. Foi o Senhor quem venceu as nossas batalhas por nós. Foi o Senhor que venceu na morte, dando o teu Filho Jesus Cristo ali na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, ó Pai. Obrigado, Senhor, por este tão grande presente, Pai. Obrigado, Jesus, pela vitória, Senhor, de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ó Pai. E por isso nós te damos glórias, nós te damos honra, Senhor. Nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, nós bendizemos a ti, Senhor, porque tu és o único Deus digno de receber a nossa toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Te louvamos, Senhor Deus, por este culto maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, pelas vidas que desceram as águas, ó Pai. Ó Deus, que essas vidas possam permanecer firmes em Cristo Jesus, aguardando, Senhor, a tua vinda, ó Pai, e que um dia todos nós possamos, Senhor Deus, estar junto contigo, ó Pai, e subir junto contigo, ó Pai, para te adorar para todo sempre, ó Deus, que os nossos lábios sempre possam te adorar, ó Pai, em todos os momentos das nossas vidas. Entregamos a ti, Senhor, as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha reinar sobre as nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos, Senhor, seguirmos, ó Pai, frente, ó Deus, a Ti, a cada dia, Senhor Deus, anunciando a Tua palavra, anunciando o Teu Evangelho, Pai. Que nós possamos fazer conhecido o Teu nome, ó Deus, para que um dia nós possamos, Senhor Deus, estar, Senhor, junto a Ti, ó Deus, com os nossos joelhos prostrados, Senhor, Te adorando, ó Deus, face a face, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu és vivo em nossa vida, Senhor. Obrigado porque Tu és fiel, Senhor Deus, e nós Te amamos, Senhor, e declaramos a Ti nessa noite, Senhor Deus, o nosso amor e nos rendemos a Ti, ó Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que nós, por este momento tão precioso que passamos aqui na Tua presença. Obrigado porque o Senhor vive hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos poderão sentar-se com as orações silenciosas. Estamos despedidos. Glória, glória